Mulheres do Futuro. Nós somos um podcast para trazer empreendedorismo e economia do futuro. E hoje nós estamos aqui com a Amanda Santos. A Amanda Santos é entrevistadora, jornalista e traz aí muito forte sobre a pauta da diversidade. E o nosso tema hoje é justamente para trazer esse assunto, esclarecer mais sobre isso. Então, Amanda, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz que você topou aí a nossa conversa para participar aí da Valentinas. Então, se apresenta um pouquinho aqui para a gente, conta um pouquinho aí da sua trajetória. Oi, meu nome é Amanda Santos, muito obrigada pelo convite, satisfação enorme fazer parte de um projeto tão bacana como esse. Oi, Grey, tudo bem? Eu queria falar, né, como é que eu vou me apresentar, assim. Bom, eu sou do Grupo NDTV, né, já fui a Moça do Tempo durante 4 anos para toda Santa Catarina e dei um tchauzinho para São Pedro e virei repórter especial da casa, só trazendo matérias sociais para a NDTV. Em um primeiro momento nasceu Voz da Consciência, onde a gente falou sobre a história do negro em Santa Catarina, a colaboração para a evolução do Estado e também, né, os cunhos racistas que a gente acaba aí repetindo de geração em geração, sem nem se tocar que tá abordando esse tema. E eu fiz o Palavra de Mulher com 6 episódios também, as matérias são totalmente multiplataforma, ou seja, aparecem no online, no impresso e também na TV, né? Sobre violência doméstica, que é um outro tema também que está super pertinente, né? E que é a realidade, infelizmente, de muitas de nós mulheres. Tem aí coisa vindo pela frente também, falando sobre as minorias, falando sobre a dor da mulher em algum sentido, falando sobre a luta que ela tem para sair daquele cunho machista que a gente viveu durante muitos anos, né? Onde a mulher só serve para trabalhar dentro de casa, servir o homem, esperar e tudo mais. Mas isso é um segredinho que eu dou um spoiler até o final desse programa. Ai, já tô curiosa. E a gente estava conversando um pouco antes, assim, até porque a gente quer deixar o papo bem fluido, mas é muita coisa. Talvez a gente tenha até que ter outro podcast, né, Amanda? Porque realmente é um tema, Tomara. assim, que é muito importante a gente trazer, sabe? É muito importante porque é um lugar onde a gente percebe na nossa sociedade que existe uma estrutura já construída, principalmente que vem, eu percebo que de geração em geração isso vem melhorando muito. E eu fico muito feliz que agora a gente está trazendo isso cada vez mais nas notícias. Eu acompanho, né, a AND, o teu trabalho é maravilhoso, eu sigo a pauta da diversidade ali, então estou sempre acompanhando. Ao mesmo tempo, a gente fica muito triste porque a gente percebe que ainda acontece muitas coisas absurdas. Pauta da violência contra a mulher é uma coisa assim que a gente, por mais que tenha hoje iniciativas, que tenha movimentos, a gente percebe ainda muita isso acontecendo, né? Eu até vi um dado aí de um feminicídio por semana, né, em Santa Catarina. Então são dados assim que realmente é muito triste, mas ao mesmo tempo eu também percebo que isso está sendo falado. E eu acho que o primeiro ponto, eu acho que de qualquer mudança e transformação é a tomada de consciência. Antes até de a gente conversar, a gente estava conversando um pouco nos bastidores sobre todo esse machismo estrutural, sobre esse racismo estrutural, tudo isso que a gente já vive na nossa sociedade. E eu queria te fazer uma pergunta para a gente iniciar essa conversa. Quando foi que despertou em você essa vontade dentro de ti de trazer voz? Porque é muito bonito ver que você é uma mulher que traz essa palavra, tem o dom da palavra, né, de trazer à tona isso. Como foi na tua história? Qual foi o momento que tu disse, eu quero trabalhar com isso, eu quero falar sobre isso? É sempre importante a gente saber, né, no primeiro momento, né, eu vou falar, só complementar ali a tua questão de hoje a gente ter espaço para falar, né, porque eu sou muito questionada muitas vezes sobre isso, porque algumas pessoas, até por falta de informação, dizem, mas hoje em dia é tudo muito mimimi, a gente tem até medo de falar alguma coisa, porque daí a pessoa já vem com 2 pedras na mão, já fala que não pode falar isso, não pode falar aquilo, mas quando a gente era novo, a gente brincava de que um era gordinho, chamava outro de piolenta e tá. E hoje não pode falar nada. Para que a gente saia dessa zona de conforto de justificar tudo por mimimi, especialmente o racismo, a gente precisa entender, principalmente os antigos que têm muito essa fala, né? Que a gente vem evoluindo com informação.
E quando a gente tem mais informação, a gente fica mais crítico. E quando a gente fica mais crítico, a gente fica com voz. E aí a gente não tolera mais coisas que antes eram tidas como naturais, assim como a violência, assim como os apelidos. E aí se geram toda uma construção de valores e de debates para que isso não ocorra mais. Ou seja, já era feio no passado, já não deveria ser feito no passado, mas a gente vinha de um machismo estrutural onde tudo podia, onde tudo era brincadeira, onde tudo, né, coisa. E vinha também daquela questão, eu passei por tudo isso, mas eu sobrevivi. A gente não precisa mais sobreviver. A Perfeito. gente tem que questionar, né? Então, assim, falando nisso, daí eu venho para a tua pergunta, né? Na nossa criação, principalmente eu que tenho a pele um pouco mais clara, é muito comum a gente passar por um processo de embranquecimento. Então, eu alisei o meu cabelo, eu tinha que estar sempre arrumada, eu tinha que estar sempre com os estudos em dia. Mas, Amanda, estudar é uma coisa de embranquecimento? Não, é o conjunto da obra, né? Eu tinha que estar sempre à frente para ser aceita. E a minha mãe, meio que inconscientemente, comemorava eu ter a pele mais clara, né? Não era uma coisa que ela falava toda hora, não isso. Mas pela criação, hoje, olhando para trás, eu noto isso. E quando a ND me chamou, o grupo NDTV, para ser a moça do tempo, vindo aí, né, de um fator super bacana, onde a gente já tinha alguém à frente da previsão do tempo, fazendo muito sucesso, sendo negra e tendo todas as suas características, como nariz, boca, cabelo, enfim, eu disse, olha, não importa o motivo, né, eu vou surfar a onda. E eu cheguei na NDTV com o cabelo liso. Aliás, com mega hair liso, porque meu cabelo já estava super detonado de várias bancadas que eu passei, onde eu alisava para ser aceita, Química. que a gente tinha uma construção de apresentadora que era aquele cabelinho completamente certinho, com aquelas, né? Se vocês procurarem em telejornais antigos, há uns 10 anos atrás, toda apresentadora tinha que ter o cabelo certinho, que mal se movimentava com aquela onda aqui, e eu, né, não fugi disso. E a NDTV foi muito pertinente, muito feliz quando ela me perguntou assim, Amanda, tu tem alguma limitação para ter o teu cabelo crespo, tu não gosta, ou alguma coisa assim? Eu falei, meu Deus, é o meu sonho. Ele falou, quais são as oportunidades, quais são as chances disso acontecer? Eu falei, olha, ou eu começo a apresentar careca, ou a gente vai ter que ver o auxílio de um mega hair, alguma coisa assim. E foi a segunda opção, até para não chocar, que a gente acabou optando. Então eu usei durante muito tempo mega hair com meu cabelo cortado, né, na tampa, para não ter aquele choque de apresentação e tal, porque a gente vinha de uma construção, né, de apresentação, e eu tinha o mega hair crespo para ter. E essa identificação, essa mudança de visual fez com que as pessoas se identificassem. Então, assim, muita gente mandando mensagem, muita gente... E isso me deu um empoderamento natural, porque eu percebi que não era só eu ali. Ali eu percebi que era eu e toda a minha ancestralidade, outras negras que cursavam jornalismo, né? E que se sentiam, opa, eu tenho um lugar ao sol aí, vou continuar, vou persistir, né? E foi um processo de construção ao longo desses 5 anos que eu estou na NDTV. Cada vez me sentindo mais negra, por incrível que pareça, estudando mais sobre a percepção de ter uma apresentadora, de ter uma jornalista aparecendo para toda Santa Catarina. Muitas pessoas me reconhecendo, dizendo, meu Deus, mas que linda que tu é, e nossa, como tu fala bem e tal. E aquilo também foi me empoderando, porque a gente tem uma questão, Greg, que a gente fala muito, que a maioria das mulheres negras, elas são muito solitárias, e muitas vezes elas têm um problema natural de autoestima. Por mais que eu não veja isso, que eu seja muito bem resolvida, a nossa essência passou por isso a vida inteira, né? Então, o fato das pessoas terem essa receptividade, eu comemoro cada foto no jornal até hoje, né? Cada ganho, cada homenagem até hoje, como se fosse aí ganhar na loteria, né? Porque isso não é a realidade de muitas de nós. E quando eu ganho qualquer tipo de homenagem, não é só eu que estou ganhando, né? São Perfeito. todas as outras mulheres que batalham por mim. E, né, me estendi um pouco, mas é porque realmente foi todo um processo. E aí, por último, em 2019, fui convidada pela Record São Paulo para fazer uma série de reportagens em novembro, em alusão ao mês da consciência negra, com outros repórteres negros, onde a gente ia abordar o negro e o mercado de trabalho, numa série de reportagens chamada
numa série de reportagens, fugiu agora o nome, meu Deus. Ah, 100 vagas para o racismo. Então foi muito bacana essa experiência, né, dividir esse assunto com cases de todo o país. E aí eu voltei um pouco mais empoderada, né, com essa experiência fantástica. E no ano seguinte eu tinha já tido Gael, eu fiz o primeiro com grávida de 3 meses do Gael, e o Gael é um chaveirinho da sorte na minha vida. E no segundo ano o Gael tinha 6 meses em novembro. Eu estava voltando da licença maternidade, um dia eu me lembro como se fosse hoje, me liga o Contreira, que é o chefe de reportagem de São Paulo, falando que no mês da consciência negra, no dia 20 de novembro, ele queria bancada de todos os telejornais com negros e negras. E aí o Fala Brasil foi apresentado por mim e pela Salci Lima. Foi uma experiência incrível. Eu confesso que eu não imaginava ser capaz já, né, dando o exemplo do que eu tinha falado anteriormente sobre a gente não se achar capaz muitas vezes. O meu joelho batia um no outro. E aí eu voltei de lá sabendo que eles fizeram toda uma divulgação com a minha ida, mas não tinham feito nada em alusão ao mês da consciência negra. Ali eu tive mais uma vez um novo conceito e uma nova abordagem do que era Amanda Santos, negra, mãe, estar numa emissora de TV. O quão importante era e qual era o meu papel. E eu disse, nunca mais a gente vai passar em branco uma data de reflexão sobre o negro em Santa Catarina. Foi onde, no ano seguinte, nasceu Vozes da Consciência, um processo de pesquisa muito grande. Eu entrei em contato com muitas referências aqui do estado que eu já admirava, que eu já acompanhava, mas que eu não tinha muito contato, para vir recortando quais eram os temas pertinentes para serem falados. A série de reportagem teve 5 episódios, onde a gente tratou a história do negro em Santa Catarina, algumas curiosidades de alguns negros de sucesso que pouca gente conhece, também as palavras, expressões racistas e a culinária africana que a gente consome tão bem, para também fazer uma crítica, né? Ou uma reflexão para aqueles que falam tanto ou se dizem preconceituosos de boca cheia ou que não entendem algumas coisas relacionadas ao preconceito e ao negro também querer o seu espaço, mas meio que sutil, né? Se você come tanta coisa que você gosta, que nós fizemos, nós apresentamos, qual é o sentido disso tudo? Por que diferenciar, né? E depois, por fim, mostrar alguns ícones de Santa Catarina também. Enfim, nós fizemos uma viagem com várias temáticas de preconceito e o Voz da Consciência, eu muito me orgulho, ficou entre os 5 finalistas de todo o estado, né? Com uma série de reportagem que ficou na final do Prêmio Acaerte. Nós não levamos o prêmio, mas estar entre os 5, Claro. sendo a primeira série de reportagens minha, já foi um ganho incrível. Que maravilhoso. E depois tu passa o link, que daí a gente coloca também, divulga no final do episódio, ali na descrição. Pode deixar. E uma coisa que eu queria saber, assim, eu fiquei curiosa, eu não lembro agora qual era o dado, mas em Santa Catarina a gente tem uma grande representatividade, eu não lembro agora em porcentagem, de negros, mas as pessoas acham que não tem essa representatividade. E aí eu até soube que a primeira parlamentar foi Antonieta de Barros, né, que foi a primeira a representar a LESC, a Câmara dos Deputados, e depois dela a gente teve, se eu não me engano, mais nenhuma candidatura, né? Ou nada. Então, eu até queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque isso que tu falou, tu ocupou um espaço, eu percebo assim, é um espaço que existe ali e tu ocupou esse espaço. E eu percebo que é isso, a gente precisa cada vez mais se mobilizar para ocupar esses espaços. Né? E eu queria só que tu atualizasse esses dados, depois eu tenho uma outra pergunta para te fazer. São mais de 40%, não tenho o dado exato, até porque ele muda, né, bastante, mas são mais de 40% da população, se eu não me engano, de negros e negras. E a gente desconhece, porque a gente leva muito à frente, principalmente em Florianópolis, né, a questão açoriana. Mas tem muito da cultura africana também. Por exemplo, uma das curiosidades que a gente trouxe na série de reportagem Vozes da Consciência é que os negros, ao contrário de muito do que se diz, viviam nos morros. Não, a gente vivia na área central, né, da cidade e tínhamos grande participação do meio cultural e tudo mais, né? Então, e temos referências literárias de todos os sentidos. A gente fala muito de Antonieta de Barros e de Cruz e Souza, mas a gente teve outros ícones, né, que são tratados, inclusive, na série.
não vou falar todos aqui para não me estender. Por exemplo, Neuza Borges, que é uma atriz global e já foi apresentada com filmes internacionais, já viajou todo o mundo, enfim, referência fora em Portugal. As pessoas param para abraçar ela, tirar foto e tudo mais. Ela é de Florianópolis, ela morou no Estreito e muita gente fala pouco dela, mas se fala muito em Vera Fischer, por exemplo, né? Sim. Olha só a curiosidade, né? Então, a gente tem muito essa pegada e essa questão que tem que estar em voga. Mais do que a gente ocupar espaço, sabe, Grey? A gente tem que saber a importância de ocupar esse espaço. Porque é muito simples eu ocupar esse espaço, realizar um sonho pessoal, dizer que é possível, mas peraí, mas o que eu estou fazendo pelos meus, né? Então é mais do que ocupar espaço, é você entender a importância e o seu papel. Você tem aquele espaço, mas você tem uma missão para ocupar aquele espaço, senão não faz sentido nenhum. Não faz, perfeito. Eu falo isso até porque a gente está trazendo aqui sobre as minorias como um todo, né? E quando a gente fala de minorias, eu vou dar um exemplo pessoal, por exemplo, porque eu percebo que isso que a gente vive agora, a gente está trazendo cada vez mais voz para isso, por isso que eu gostei muito do Vozes da Consciência, porque é um processo de conscientização e dar voz a isso tudo, né? Então, muitas vezes a gente foi criado numa estrutura onde aquilo foi dito como normal. Né? Então, isso é normal, isso é normal. E aí a gente vai, muitas vezes até palavras que eu percebo assim, que a gente vai tomando consciência e falando, por que a gente vai trazer como algo negativo e pejorativo uma palavra como denegrir? Vou denegrir a imagem de alguém. Então, são várias... dentro da nossa linguagem, a gente já tem muitas coisas que remetem a esse preconceito. E que a gente, às vezes, repete sem ter consciência. E aí é um processo de mudança. Porque a partir do momento que a gente entende, a gente começa... Num primeiro momento, a gente sente assim... Putz, agora eu não posso mais falar nada... Porque qualquer coisa que eu for falar, eu posso ser julgado por falar. Porque, às vezes, está se repetindo um padrão. Mas o primeiro passo, né, Amanda, é a consciência. É a gente perceber, nem que a gente se corrija, né? Então, eu já, digamos assim, já não falo mais denegrir. Mas se eu falar, por exemplo, porque eu tomei consciência, eu vou repetir e vou começar a usar outra palavra. Não, corrigindo, não é denegrir. E a gente vai também, de alguma forma, dando exemplo, né, para outras pessoas que estão ali repetindo aquele padrão. Eu percebo que agora a gente está numa era onde tudo está sendo exposto e falado. E aí, como até a gente comentou ali, muita gente fala assim, mas isso daí agora é um mimimi, né? Pô, não dá mais para falar nada, né? Antigamente podia falar e era de boa, e agora não, agora tudo é mimimi, tudo não sei o quê. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, de como tu percebe esse processo de construção e reconstrução, porque é uma base que a gente tem na sociedade e que às vezes está tão enraizada que acaba sendo mais desafiador se fazer perceber ou falar sobre aquele assunto. Na verdade, tudo na vida, né? Tudo na vida, tudo. Não há nada que não passe pelo processo de educação. Então, se a gente percebesse isso como um todo, né? Eu falei anteriormente, respondi parte da tua pergunta, né? Hoje, quando a gente fala em mimimi e as pessoas falam, agora eu não posso falar mais nada, eu falei assim, fatalmente a evolução traz questionamentos, né? Antigamente, por exemplo, tu podia ir lá dançar, se passar, né? Porque todo mundo é ser humano, né? Dançar até o chão e tudo mais. Recentemente teve uma política do exterior que fez isso, saiu para extravasar, ela é um ser humano e tal, mas hoje tem um celular e gravou ela e ela foi questionada por todos os meios, né? Então, a internet vem a favor e vem contrário. Para quem acha que é mimimi, talvez ela venha contrária. Porque a partir do momento que você tem informação, a partir do momento que você tem a internet, basta você digitar ali no Google, denegrir. Há quem defenda que essa palavra tem um cunho racista, há quem não. Você vai ver o caminho que você vai seguir. Eu costumo sempre falar que eu não tenho o intuito de ficar corrigindo, principalmente os mais antigos. Muitas vezes a gente vai tentar explicar, mas eles não têm acesso à internet, não sabem manusear, e aí vai ficar o dito pelo não dito. Talvez seja uma discussão que não vai levar a nenhum lugar. Então você tem que entender que a pessoa tem uma limitação nesse sentido, e aí você se ofende ou não. Eu tenho muita inteligência emocional nesse sentido. Não é que ele pode falar o que ele quiser, mas eu consigo entender, a partir do momento que a gente vai entrar numa conversa sobre esse assunto, que a cabeça dele está totalmente fechada, né? Perfeito. Agora, a gente tem a nosso favor a juventude
que está aí se instruindo nesse sentido, né? A nossa geração ali, a minha, por exemplo, ali de 45, 40 anos, que também já teve acesso à internet, que vem se reciclando com relação a isso. Então, essa geração, sim, a gente não pode tentar entender e nem perdoar, porque ela teve acesso à informação, ela sabe que algumas coisas têm que ser reconstruídas dentro da sua vivência e da sua problemática, né? O gordinho, ele teve acesso à informação para entender que ele não precisa aceitar, assim como o gordofóbico também tem que entender que ele tem que se reciclar. O machista tem que entender que a mulher já tem o espaço, já tem o seu espaço, ela já não aceita mais ser a mulher do lar, ela quer evoluir, quer estudar, né? E a mulher já entendeu ou precisa entender, porque tem a informação na palma da mão, que ela não precisa ser submissa. Se ela vai continuar com os preceitos da criação antiga, é uma escolha dela. Se ele vai continuar sendo machista, é uma consequência, uma escolha dele. Mas esses dois papéis, se não se reciclarem, eles vão sofrer consequências. Então não é mimimi, é uma construção de valores, porque o mundo está evoluindo, a gente tem que acompanhar o mundo e a internet está aí para facilitar esse meio, né? Perfeito. Não, e é muito legal trazer essa pauta, porque isso é um processo de conscientização. E cada vez mais a gente está aí falando agora de outras minorias, são muitas minorias, né? E eu vou dar até um exemplo agora, trazendo isso para a esfera das cotas, por exemplo, né? Quando a gente fala assim, cotas, a cota feminina, a cota do negro, tem várias cotas aí, né? Cotas tanto na iniciativa privada como na iniciativa pública. E eu vou dar um exemplo pessoal. Há muito tempo atrás, eu tive uma situação onde eu tive uma amiga que ela, né, na época do vestibular, ela foi concorrer ao vestibular e ela foi aderir à cota do negro e ela foi chicoteada praticamente por todo mundo, por todos os meninos da sala. E aquilo foi tão humilhante, foi tão ruim de presenciar, que na minha visão, a cota ela trazia mais desigualdade. Eu pensava assim, nossa, ela passou por isso porque existe a cota, porque se não existisse, ela não teria passado por isso. Então eu tinha esse ponto de vista. Digamos assim, por muito tempo eu nutri esse ponto de vista. Sim. De que a cota trazia mais desigualdade, porque a partir do momento que eu falo assim, não, vai precisar de uma cota, significa então que ela é inferior? E eu pensava assim, não, todos nós temos a mesma condição. E eu segui por muito tempo essa linha de pensamento, e eu percebo que muita gente também segue essa linha de pensamento, de falar assim, não, a cota ela traz desigualdade porque todos nós somos iguais. Então a gente não precisa distinguir. No entanto, recentemente, eu tive o convite para entrar na política que foi pela cota. Num primeiro momento, ok, né? Existe a cota da mulher, 30% de vagas precisam ser preenchidas. Quando eu fui entender um pouco mais dentro ali do sistema, como funcionava, eu falei assim, cara, se não fosse a cota feminina, primeiro, eu não teria tido vontade e talvez nunca teria buscado, por quê? Porque aí eu entendi o que é representatividade. Nós não nos sentimos representadas, por exemplo, naquele lugar da política. Por quê? Não tem muitas mulheres que eu conheça ou que estão no meu meio que estão naquele lugar. Logo, eu não me vejo naquele lugar. Então, eu nem vou sonhar com algo que eu não vejo, percebe? Então, é uma coisa assim que muitas vezes o papel da sociedade é justamente puxar para que aconteça aquela igualdade, aquela equidade, digamos assim, né? E aí eu pensei, no primeiro momento eu tinha essa visão, mas porque eu não estava participando de nenhum processo onde existisse a cota. E quando eu fui chamada pela cota, e eu percebi que a maior dificuldade ainda por cima era preencher a cota, né? E aí eu sabia que o interesse maior era porque se não preenchesse a cota, o partido também teria que tirar homens. E aí eu percebi um grande movimento de buscar mulheres, e busca mulheres, e busca mulheres, e busca mulheres. E aí tu percebe assim, beleza, mesmo que aquilo ali não seja genuíno, né, de vontade, estou com vontade de buscar mulheres, aquilo se tornou uma necessidade, porque foi colocada uma lei para que aquilo ali se tornasse uma necessidade. Logo, eu fui chamada, logo eu pensei sobre a possibilidade, percebe? Tipo assim, eu nunca pensaria sobre a possibilidade, porque eu não me via lá, eu não me via representada. E aí eu falei assim, nossa, agora eu entendo um pouco. E aí também outras coisas, né, de a gente perceber também muitas coisas erradas, que se não tivesse a cota, nunca teria sido dada a oportunidade para mulheres entrarem também. Porque, obviamente, aquilo ali não era por mal, talvez, mas era por um machismo estrutural.
por aquilo ser hábito. Ah, quem manda no poder? Homem, né? Homem branco. E aí tu começa a entender um contexto que... E eu só entendi esse contexto porque eu fui ver de outro viés, percebe? Então, isso, para mim, eu tinha um ponto de vista e eu mudei o meu ponto de vista. E faz parte, a gente tá aqui para realmente evoluir e mudar, né? Então, eu tô dando esse exemplo e queria também saber um pouco sobre o que tu pensa, Amanda, sobre as cotas. Eu tenho uma situação de mudança de chave parecida com a tua. Não que eu fosse contra as cotas, nunca fui, mas eu entendia que, como muitas coisas e muitas leis no nosso país, né, ela veio construída, eu pensava, né, que veio construída de uma forma errada. Eu achava que ela tinha que ser pela questão social, né, pela falta de oportunidade, né, enfim, e não pela cor da pele. E aí, naturalmente, como nós negros somos geralmente da comunidade, não temos um estudo de qualidade, geralmente colégios públicos e tal, naturalmente a maioria seríamos nós. Até eu trocar uma ideia com alguns ativistas e dizer assim, não é bem assim. Por quê? Veja, se até hoje nós temos um cunho racista, ainda que fosse pela questão social, né? E a gente se incluísse em grande maioria, né, a gente não estaria fazendo uma correção de anos atrás, onde fomos chicoteados, onde fomos tratados como animais, né? Então, não é só a questão da falta de oportunidade de social que vem de toda uma era de sermos tratados como animais. É uma retratação. E é aí onde faz toda a diferença ter cotas para negros, entende? É uma forma de a gente ocupar espaços, sendo olhado diferente ou não pelos brancos, mas que antes eles nem cogitavam, porque a gente não era gente, a gente era bicho. Entende? É cruel falar isso, mas é a mais pura realidade. Sim. A gente usava adornos de ferro na boca, a gente era puxado como animais, a gente era chicoteado, né? E quando a gente fala gente, é porque muito da nossa força, muito da nossa garra, do nosso empoderamento, da nossa fala, ela vem dessa ancestralidade que apanhou, que resistiu, que teve seus filhos como troca de favor, teve a educação de seus filhos garantida por troca de sexualidade. A mulher, a mulher negra tinha que se prostituir para muitas vezes ter um pouquinho mais, né, de facilidade no decorrer da sua vivência, digamos aí, sim, para apanhar um pouquinho menos, para ter um pouquinho de sossego com o seu filho ou para dar oportunidade de estudo. Isso é muito sério. Muito. Então a cota ela vem com uma questão de retratação. E aí faz todo sentido termos cotas para mulheres negras. Posteriormente, com essa questão da candidatura, falando a respeito disso, né? Na verdade, eu não vejo como uma retratação, como é o caso dos negros, mas eu vejo como uma forma, né, de o machismo não imperar, já que as mulheres hoje têm voz, ocupam espaço e tudo mais. A gente está tentando tanto o feminismo, né, como as mulheres empoderadas como o sim, mas que não se autodefinem como feministas, né, ocupar os espaços que a gente quiser. E a gente pode fazer isso. E aí o poder como um todo, né, viu que isso é uma necessidade e aí tivemos a lei, né? Isso é uma necessidade porque virar as costas para isso é ter na política um só conceito de voz e a gente precisa ser múltiplo. Então, essa é a minha opinião, né? Perfeito. Isso é a base da política pública, né? É a gente conseguir transmitir, termos representantes de toda a sociedade e não somente de uma parte dela. Então, hoje a gente percebe que a gente tem aí 15% só de representatividade feminina, hoje, né, isso até menos quando a gente vai falar em prefeitos e tal, chega a 3% às vezes, né, em prefeitos. Mas quando a gente fala assim da Câmara dos Deputados ali, é 15%. Então, é muito pouco ainda. E como é que... E aí é uma questão assim, né, se temos lá representantes, a gente precisa ter mais equidade de todos os gêneros, né, para que a gente possa ouvir, entender a realidade daquele contexto e aí sim poder votar ou não a favor, né, nas leis, porque hoje o que rege a sociedade são as leis, né, a política, é a economia, é o empreendedorismo. Então, se a gente não tiver essas leis que estão ali sendo representadas, a gente vai continuar nessa esfera, né? Então, eu percebo que é um primeiro passo,
Vejo assim de a gente começar a trazer cada vez mais. Eu sigo ali também vocês fazem também as notícias pelo WhatsApp, então eu acompanho direto a notícia ali da pauta da diversidade, e a gente vem percebendo aí o quanto que isso está sendo cada vez mais falado, e isso acaba também passando por um processo de empoderamento, né, Amanda? Porque a partir do momento que isso é falado, a gente vai despertando esse conhecimento. Eu também gosto muito de unir isso que tu falou da retratação, sistemicamente falando, né? Quem gosta de estudar aí constelação familiar, é honrar o que veio antes, né? Então é uma retratação porque a gente está honrando uma história e a gente está retratando uma história que ela foi, sim. Então isso é muito importante. A gente precisa trazer essa retratação coletiva. Isso é uma compensação Sim, sistêmica, além de tudo, né? sim, com certeza. E saber disso é fazer você ter inteligência emocional até para discutir o racismo e também para enfrentá-lo, porque quem pensa que ele não existe até hoje ou que é feito só com pessoas que são de comunidade, não, eu passo racismo cotidianamente, né? Só que de formas polidas, camufladas, né? Por exemplo, Sim, eu ouço muito que eu não sou negra, eu sou moreninha, porque a minha pele é mais clara. As pessoas têm medo de falar, né? Tu é negra. Elas falam, porque algumas pessoas a gente fala e elas se ofendem. A maioria das vezes se ofendem pelo tom, né? Não pela palavra. Então, eu sou negra, eu não sou moreninha, é uma coisa que eu sempre falo. Também tem a questão da gente muito curioso, e a gente pensa que não é racismo, mas as pessoas dizem, eu tenho uma curiosidade enorme de tocar o teu cabelo, é macio, né? E eu falei, por que não seria? Ele é tratado a pão de ló, eu adoro o meu cabelo, né? Porque cabelo não é uma questão de ser bom ou ruim, aproveitando aqui o espaço, é uma questão de ser sim, cuidado ou não, né? Então, se você tem a oportunidade de cuidar, ele vai ser macio, independente se ele é encaracolado, crespo, verde, amarelo, liso ou não, né? E outras coisas também, como por exemplo, mas tu é jornalista? Né? E a gente tem que parar um pouquinho para não responder assim, não, eu curiosa me meti lá na TV e estou fazendo um bico, né? Porque as sim. pessoas também se espantam de eu ser jornalista, né? E mais do que isso, né? O meu filho, por exemplo, eu venho estudando muito sobre relações interraciais, porque o meu filho mais velho, ele tem os traços, né, de negro, porém a pele dele já é mais clara do que a minha, e o meu filho mais novo, de 2 anos e 3 meses, ele é loiro, de olho claro. E como se constrói isso, né? Porque a gente sabe de casos aí onde a criança cresce, tem contato com a família paterna, que tem o racismo estrutural, né, e de certa forma até comemora o neto ser, o familiar ser um pouco mais claro, né, e muitas vezes o filho cresce e se envergonha da mãe. Como tratar a negritude dentro de casa com uma criança branca sendo você negra, né? Eu tenho lido bastante sobre isso, mas o que me traz uma memória afetiva bacana é que eu sempre trabalhei com o Iago a questão da inteligência emocional, a força de sermos negros, nosso papel perante a sociedade, né? E sempre ter respostas muito passivas e muito inteligentes. A gente precisa mostrar inteligência até para combater o racismo, né? Porque se você em determinado lugar você explode, vai sendo mais incisivo, a pessoa já diz, só podia ser coisa de negão, né? Só podia ser coisa de negona. E aí você acaba dando razão pro racista, né? Sim. Mesmo que isso que seja uma coisa de a gente ficar mesmo, de perder a cabeça, mesmo que seja horrível, você tem que ter inteligência emocional. Eu, por exemplo, passei por uma situação que eu nunca me esqueço e sempre conto quando me pedem. A mais marcante, assim, né? Tem várias, mas essa foi a mais marcante. Relacionada ao cabelo que eu acabei de falar, né? Nós estávamos num churrasco e aí a gente tinha vindo da praia, eu e uma amiga minha, que ela é negra retinta, né? E mais escura do que eu. E aí a dona da casa, o casal, muito gentil, inclusive, nos chamou. Não, as meninas tomam banho lá em cima para tomar uma ducha quentinha e tal, né? E a gente foi. E aí eu falei, amiga, a gente não tem mais condicionador e tal, né? Cabelo de praia, né? Fica aquele salito e tal, né? Não fica legal. E aí eu naturalmente pedi para dona da casa, por acaso você tem condicionador para me emprestar? E ela falou assim, ai, guria, eu não uso isso, meu cabelo é bom. E aquilo foi muito engraçado, porque automaticamente a minha amiga olhou para mim furiosa
E ia com tudo, né? Eu só segurei a mão dela e falei, pois tu sabe que tá aí uma coisa que é bacana da gente saber, porque não é a primeira pessoa que me diz isso, mas cabelo bom ou ruim não tem nada a ver com usa ou não condicionador, ou crespo ou liso, porque o condicionador é para hidratar, é para condicionar. Então todo mundo precisa usar. Dá uma faladinha com o teu cabeleireiro, que ele vai te dizer isso, de repente até tá faltando, e é menos investimento que tu vai ter que fazer com hidratação, essas coisas, né? Não sei se tu pinta, mas resseca também, faz aí um bom jus ao uso do condicionador. E cabelo bom ou ruim não tem nada a ver com condicionador, não tem a ver com o trato que tu dá. Eu, por exemplo, trato o meu cabelo como se ele fosse de ouro. Toda semana eu hidrato e não dispenso um condicionador. Pronto, eu respondi ela. Eu É não que preciso ser tu tem um agressiva. jogo de cintura, assim, muito legal para poder sair disso, mas muita gente não tem, né, Amanda? E muita gente. É, E eu acho também que isso é um processo de empoderamento, porque tu começou a trabalhar isso em ti. E tu falou, não, agora eu vou dar isso. voz. E eu percebo, assim, quando a gente começa a se empoderar de alguma coisa que a gente sofreu, qualquer coisa assim que a gente sofreu. Sim, Ah, sofri bullying. Agora eu tô me empoderando. Eu tô, né, fazendo isso aqui ser diferente. É uma força que vem de dentro para fora, né? é. E a gente percebe, assim, que quando eu começo a me empoderar, igual, tipo, eu tenho muito essa questão das mulheres, né? E eu enfrentei muito machismo também, machismo por próprias mulheres, assim. Tive um caso de Sim. assédio moral numa organização pela dona da empresa. Então, eu fui mandada para casa 3 vezes por conta de estar com uma roupa que ela não achava adequada no ambiente de trabalho, que eu estava desconcentrando os homens. E aí eu passei por isso, engoli muito tempo esse tipo de coisa, achava que isso era normal. E aí depois fui mandada embora. E aquilo ali me deixou com tanta raiva, mas tanta raiva, sabe? De eu ter passado por aquilo e só que eu não conseguia sair daquele lugar, percebe? Tipo assim, ó, era como se eu tava naquele lugar, eu sabia que aquilo era errado, eu tinha raiva, mas eu não me via capaz de sair daquele lugar. E, meu, nada a ver, eu tinha outros empregos, tinha outros lugares, mas eu ficava trancada ali. Eu fui, eu tive que ser mandada embora para eu sair daquele lugar. E aí, quando eu fui mandada embora, eu fiquei com muito mais raiva. E eu falei assim, ah, meu, nunca mais eu vou passar por isso. Eu acho que a raiva, às vezes, ela te traz também o empoderamento. E hoje eu trabalho muito com mulheres e eu falo bastante sobre o machismo estrutural das próprias mulheres, que muitas vezes não veem capacidade em outra mulher, desconfiam quando é mulher, não votam em mulher, não incentivam as suas amigas empreendedoras. Então eu trago muito isso para a consciência na questão da mulher. E eu percebo que é a mesma coisa que tu está trazendo de muitas. Eu vejo que muitas pessoas que estão passando, às vezes, pelo que tu passou, não se sentem capazes de sair daquela situação. É muito de dentro para fora, né? A gente precisa de muito autoconhecimento para a gente conseguir transcender algumas barreiras da sociedade. E aí é que vem, né? Porque se eu também ficasse apanhando, digamos assim, né? No sentido da palavra, assim, da violência, aceitando aquilo, apanhando, 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 é a mesma coisa a pessoa que também tá num relacionamento abusivo, não consegue sair, porque, tipo, relacionamento abusivo de todas as formas. É, talvez seja realmente um fato de eu não acreditar que eu consigo estar num lugar melhor que aquele ali, né? Seja num. Sempre é isso. Eu não Sempre consigo, é eu não isso. tenho capacidade para aquilo. Na verdade, eu tenho histórias muito semelhantes, né? Muitas vezes, no cotidiano, né? O machismo, ele vem mais explícito, digamos assim, porque o homem é aquele assim, poxa, mas eu tô casado, tu nem fez o meu almoço e tal, né? Então, assim, a gente até vê isso em psicologia e no Palavra de Mulher, isso veio bem claro, né? Delimite desde o começo como é que tipo de mulher você é e o que você não aceita, né? Não tenha medo de fazer isso por solidão, aí ele não vai gostar de mim e tal. Se isso é difícil para você, trabalhe a sua autoestima, né? Com relação ao machismo das mulheres, é muito comum. Recentemente, para mim, foi uma desilusão enorme. Eu passei por isso, eu estou separada há pouco tempo. E quando eu fui questionar, né? O pai do meu filho é maravilhoso, mas quando eu fui questionar com terceiras a questão de conversarmos sobre a responsabilidade de ambos, porque a guarda era compartilhada, eu ouvi de mulheres que
eu tinha que ter pensado nisso antes de ter filho, porque a responsabilidade é da mulher. Eu ouvi que eu tinha que ter um plano B, porque ele dando pensão, pegando nos dias corretos, era parte dele. Como o Gael vivia comigo, eu tinha que ter o meu plano B, o meu plano C, porque o meu trabalho não era mais importante do que o dele. Então, veja bem, Sim, uma mulher que tem a sua família, tem os seus filhos, passou com certeza por inúmeras dificuldades, falar isso para outra mulher é como se não, a ficha não caísse, a conta não fecha. Mas por quê? Pelo machismo estrutural. Ouvir de uma jovem mulher que olha para ti e diz: olha, mas então tem que pensar nisso antes de ter filho, porque é fato que vai sobrar mais para ti. O homem não tem como fazer certas coisas. É óbvio que tem, gente. É óbvio que tem que trocar fralda, é óbvio que tem que botar para dormir, é óbvio que tem. sim, E eu não tenho nada nesse sentido para falar do meu ex-marido. Muito pelo contrário. O Gael é uma criança de sorte. Ele tem tudo do pai dele, tudo, amor, carinho, atenção. Porém, o entorno, muitas vezes, né, não vem ao caso aqui o quê, mas o entorno é muito machista e de sim, ambas as partes. E, inclusive, questionam muitas vezes o fato dele ser um paizão. Ou porque antes não foi, na primeira paternidade, ou porque soa como pau mandado, ou porque, sabe? Umas sim, coisas que a gente tem que parar e refletir. Não adianta você falar, eu não sou racista, eu sou espírita, eu entendo a homossexualidade, e você praticar o machismo por conta de uma coisa que nem faz mais sentido hoje, sim, sabe? sim, Porque a paternidade, a maternidade, ela hoje faz muito tempo que caminha em conjunto. Há casais que delimitam espaços onde a mulher cuida do filho, ok, entrou em comum acordo, tá bom para os dois? Quem é que vai perfeito. questionar? É, Não, não, não sou eu. Agora, deu as regras do jogo, que não é um jogo, né? Relacionamento não é um jogo, mas digamos assim, friamente, falou que, olha, eu vou ser mãe, se eu puder também, né, ter o meu espaço. Tem uma fala da Thaís Araújo que eu gosto muito, numa entrevista que ela deu num programa, que ela fala o seguinte: uma vez eu fiquei sem ver meus filhos 15 dias. E eu chorava muito, mas eu trabalhava com vigor. Porque a Thaís Araújo é trabalho. Eu cresci assim. E talvez a falta era muito grande, a saudade era muito grande, mas talvez eu esteja aqui deprimida, com saudade, enfim, mas eu sei que eu vou voltar para casa e vou dar toda a atenção do mundo. Agora, com certeza, se eu não trabalhasse no que eu amo fazer e fosse só mãe, eu não ia ser a melhor mãe para os meus filhos, porque a Thaís Araújo é trabalho, eu amo o que eu faço. Então, é só você uma boa mãe se eu fizer o que eu amo e voltar para casa satisfeita, com todo o tempo do mundo para dedicar. E essa é a Amanda Santos também. Né? Eu só consigo dar o melhor para o meu filho depois que eu tive um dia de trabalho que preencheu o meu dia, que eu fiz por merecer, né? E eu volto para casa, eu me organizo toda para estar com o Gael. Eu não era organizada por falta de maturidade, logicamente, com o Iago, mas hoje, por exemplo, domingo, ou eu peço ajuda para a pessoa que às vezes vem aqui em casa quando eu posso, tenho condições financeiras, ou domingo à tarde, o meu hobby é colocar uma musiquinha, preparar minhas marmitinhas da semana. Por quê? Porque eu pego meu filho no final do dia. Então, se eu for perder tempo ainda para fazer uma comida, né? E aí, enquanto ele toma banho, eu vou perder tempo para ficar com ele, porque 7h30, 8h30, ele está dormindo. Então, eu faço as marmitinhas, que no dia que eu estou mais tranquila ou chego mais cedo, faço questão de fazer uma comidinha fresca para ele. Mas se não, tem a marmita ali, 5 minutos fica pronta, a gente come, a gente brinca, a gente dança, tem vídeos nas minhas redes sociais da gente dançando, a gente vê desenho, né, que alguns eu já sei de cor, e eu consigo dedicar esse tempo a ele. E quando eu era casada, a gente dividia muito, olha, fica com ele que eu vou tomar banho, troca ele porque eu tô cansada, olha, hoje eu fiquei com ele o dia todo porque ele estava doente, dá uma ficadinha com ele, deixa eu ficar 10 minutos no meu silêncio, porque vai fazer bem para mim. E essas sim, coisas têm que existir, esse comportamento, sabe? Então, assim, muitas vezes é ainda pior quando vem de uma mulher, porque fere a alma, né? sim, sim. Castiga. Eu até me emociono em falar isso, porque é decepcionante, mas a gente tem que entender que é uma construção, né? É, Aquela mulher, ela foi criada para ser do lar. Ela sim, nem trabalhou a vida inteira para ser do lar, seja por um filho, dois, três, né? E de repente aquela outra mais jovem viu como exemplo aquela mulher que fez tudo isso.
Então, naturalmente vai se repetir o machismo dentro daquelas mulheres se elas não fizerem uma autoanálise, se elas não procurarem ajuda para se reciclar e para ter instrução a favor delas, entende? Então Perfeito. eu já fui diferente, a minha mãe foi solteira, ela trabalhou a vida inteira, né? Eu ficava muitas vezes em casa sozinha, algo que eu repeti com meu filho mais velho e que fez muita falta para ele. Hoje ele fala que gostaria de ter tido mais tempo comigo, né? Hoje ele é uma pessoa mais individualista no sentido de que ele gosta de ter o espaço dele, já repetindo também, né, os costumes que eu dei para ele, dele meio que ficar em casa. Eu lamento muito essa questão, mas hoje ele entende que foi por uma causa maior. Se eu sou Amanda Santos, construindo um espaço aí, né, de representatividade, foi graças ao meu filho ter entendido, né, que eu precisava desse tempo, que eu precisava ficar mais trabalhando. É bem dolorido, eu gostaria de voltar um pouquinho no passado, mas enfim, faz parte, né? E eu acho muito bonito olhar para isso com amor, né? Porque quando a gente fala assim, né, dessa situação muitas vezes de estarmos passando por uma situação, eu também me separei e não tinha teoricamente um motivo aparente que a sociedade, tipo, mas não era também não era um relacionamento abusivo, e aí parece que tu percebe das mulheres, tá, mas por quê? Que tu, tipo assim, Uhum. o casamento como uma instituição, né, que aquela coisa assim muito da sociedade, por que é que tu separou, sendo que ele não te tratava mal, sendo que ele não. Era como se em si é inadmissível tu separar de um casamento porque encerrou o ciclo ou porque tu quer um outro propósito na tua vida. As pessoas não aceitam isso, parece que tu precisa ter algum motivo. E aí eu percebi muito isso das mulheres também. Tanto assim das mulheres da minha família, as tias e mães e tal, que, beleza, sofreram muito, né? Mas não por mal, isso não era por mal, eu percebia que não era por mal, mas era porque, obviamente, a gente percebe isso de geração em geração, né? Como assim uma mulher vai se separar? Como assim? E aí a gente ouve muito isso, né, das próprias mulheres, e eu percebo que isso também é uma grande cura coletiva. Porque quando a gente também dá voz a isso e dá o exemplo, eu fui muito criticada quando eu separei, e eu fiquei com uma culpa dentro de mim, né, muito grande, que demorou para sair essa culpa. Era como se eu estivesse fazendo algo errado, sabe? E aí tu começa a perceber assim, eu feri minha família, eu fiz algo errado. E não, eu só queria mudar meu ciclo. Só que isso é muito interessante de observar quando tu vive essa jornada, né? Como tu também viveu o processo da separação e tudo isso, e esse machismo estrutural que vem das próprias mulheres, de coisas assim, de eu perceber, por exemplo, que eu tinha que, entre aspas, pagar financeiramente por eu ter feito aquilo. Então, numa separação, num divórcio, eu abdico mais daquilo que seria o 50-50, porque eu tenho uma culpa dentro de mim por eu ter feito esse movimento. E aí eu percebi, assim, isso depois de um tempo, né, de que, mas também, né, olha o que tu fez e tal, e eu percebia isso. Depois eu comecei a parar para pensar, beleza, aconteceu dessa forma porque eu quis fazer dessa forma, mas depois eu vi que isso era dentro de mim, estava enraizado dentro de mim, uma culpa que demorou para sair, essa culpa, pelo fato de eu ter tomado uma decisão que não era aceita pela sociedade, que não era uma coisa natural, entre aspas, né? Então, isso é muito interessante a gente trazer sobre isso, né? Tanto assim da diversidade como um todo, das minorias, mas também dessa cultura que existe, né? Essa cultura que a gente só consegue perceber vivendo e falando sobre isso. Com certeza. No meu caso, foi um pouco diferente, porque eu não queria a separação. Eu nunca tive vergonha de falar que o meu ex-marido é o meu grande amor, né? Foi o amor da minha vida, e que bom que a gente tem um fruto disso. Mas eu fui julgada pela reatividade. Tem certas coisas dentro de uma relação, né? Eu nunca fui casada, foi a primeira vez, né? Que a gente não aceita, né? Independente de ser. E quando você coloca as cartas na mesa, principalmente tendo um entorno um pouco com esse machismo estrutural, né? Você é a que questiona tudo. Você é talvez até a barraqueira, enfim, estou dando exemplos esdrúxulos aqui, né? Porque você não aceita. Porque você não está naquele meio do machismo estrutural, onde certas coisas têm que relevar, ele está passando por um momento difícil e tudo mais, né?
Então, isso é doído. Eu consigo te dizer com bastante humildade que eu também tenho um machismo estrutural intrínseco, né? E que eu Sim. vim trabalhando, porque a maior culpa minha, quando houve a separação, era de não, mais uma vez, ter falhado em não dar uma família para o meu segundo filho. E até hoje eu trabalho nisso. É como se eu tivesse perdido essa batalha e eu não tivesse oferecendo para o meu filho aquilo que ele merece. Isso é um Uhum. machismo estrutural, Sim. porque afinal de contas ele tem uma família, do jeito dele, mas ele tem uma família e eu trabalho isso dentro de mim. Ver ele chorando, sentindo a falta de um de nós, é outra coisa que eu venho trabalhando dentro de mim, que também faz parte de um machismo estrutural. Se não tá bom para os dois, tem que separar mesmo, e você tem que trabalhar isso com a criança. Papai está em casa, mamãe está em casa, a gente te ama e tudo mais, né? É um processo, né? Voltarmos a sermos amigos, de voltarmos a conviver, enfim. Mas você é muito questionada por isso pelo entorno, né? Mas Sim. também o teu gênio, né? Ah, mas também não sei o quê. Por quê? Porque você usou a boca para falar o que você não admite. Porque você se passou em algum momento, porque se passaram com você. As causas naturais, ainda que você perca um pouquinho a razão, porque nada justifica qualquer tipo de violência, né? É você reagir de alguma forma, o seu corpo, o emocional responde, né? E, eu estou dando exemplo também, não que isso tenha acontecido, né? Mas é natural a reatividade, porque ninguém aguenta levar chibatada e ficar ali, né? Óbvio que alguma reação corporal acaba acontecendo, né? Então, isso também me remete muito à questão do machismo estrutural, né? A gente tem que trabalhar isso dentro da gente, porque a mulher carrega essa culpa, né? Já carrega a culpa natural quando tem um filho. Porque tudo que acontece com o filho, a gente acha que é culpa da gente. E aí no casamento a mesma coisa. O entorno faz a gente achar que a gente era culpada, né? Que a gente não deveria fazer isso, que não se deve romper a instituição casamento de forma alguma, né? E a gente acaba assimilando isso como uma verdade. E não é uma verdade, né? Eu hoje sou muito feliz de ter tido essa experiência. Algumas coisas vão servir para um amor futuro, para uma relação futura, né? Eu lamento realmente, porque eu amei de verdade. Quando a gente ama, a gente quer levar para a vida, mas alguma coisa aí está guardada esperando por mim, né? E o futuro a Deus pertence. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e tudo é aprendizado. Quando eu falo com mulheres, assim, principalmente na questão de trabalhar o empoderamento, tem uma frase que parece meio feita, mas tudo tem um sentido e um porquê, né? Comece a ver pelo outro lado. Por que eu estou passando por isso? O que eu vou aprender com isso? Eu tenho aprendido tanta coisa, sabe? Principalmente a questão da gente levantar essa discussão, né? Por que acabou? O que eu tenho que aprender com isso? Hoje eu estou na minha casa, tenho meu cantinho com meu filho, dou atenção para ele, passei a ser mais organizada, coisa que eu não era, né? Eu sou muito organizada de anotar, assim, tem algumas coisas que eu ainda estou em fase de construção, né, gente? Mas não muda da hora para outra. A minha bolsa, por exemplo, não tem jeito, Eu não também. tem organização nela. Mas, enfim, são coisas que vão te dando uma bagagem que fatalmente não aconteceriam se você estivesse naquela zona de conforto e vivenciando ou repetindo esse machismo estrutural. E a mulher negra ainda mais, porque muitas vezes, mesmo sem se tocar disso, as pessoas te julgam como assim, ó, ah, mas só podia ser, né? Não tem como. Sabe? Ela é assim, ela é barraqueira, ela não deixa os outros falar, ela não sei o quê, ela não concorda com nada. Por quê? Porque atribui a ser a mulher preta, entende? Então, muitas vezes ainda tem mais isso para você superar. Mas eu acho que a gente sempre consegue, só tem que ir pela linha do que a gente tem que aprender com isso. Não é fácil, não é simples, mas é uma verdade. E nós somos agentes de transformação. Então, É, agora nessa era que a gente está aqui, eu percebo que a gente faz a ponte entre os nossos pais, né, com os nossos filhos, os jovens, sim, né, os jovens com as pessoas que já... Então a gente tem que ter amor pelo que também, pelos nossos pais, pela forma que eles pensam, pelos nossos avós, tios, enfim, né, que são de uma outra geração. Então eles também aprenderam de uma forma. E é como tu falou, às vezes, pô, tu vai chegar para alguém que é idoso e vai querer às vezes falar, ele não vai às vezes entender o que tá, porque foi a vida inteira assim. Imagina quantos anos a pessoa viveu daquele jeito. Então é também um sim. trabalho nosso de a gente também ter compaixão e ter amor por aquilo que foi ensinado naquela geração. Mas
não, mas a gente aqui, né, nos observar para que a gente possa dar o exemplo para as próximas gerações, para que a gente não Sim, venha julgar pelas nossas verdades, né? Por mais que às vezes alguma coisa venha a nos chocar, de alguma coisa né, dos jovens, às vezes vem com um pensamento às vezes muito à frente do tempo e aquilo às vezes nos choca num primeiro momento. Mas como que eu reajo a isso? Né? Como que eu trago consciência para esse comportamento? Como que eu consigo olhar para isso com amor, com compaixão e também dar o meu ensinamento sem julgamento, porque a gente aprende muito com as anciãs, com os anciões, né? Com as pessoas que sim, são mais velhas, a gente aprende outras coisas. Outras coisas a gente também vai ensinar, então a gente está sempre numa relação de mestre e aprendiz. Então é muito sim. legal a gente nutrir isso e trazer a voz da consciência, como tu mesmo falou, né? De expor essa situação. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Amanda, isso eu ainda não vivo, porque eu ainda não sou mãe, né? Eu falo que eu não sou mãe de criança, sou mãe de cachorro, a minha maternidade eu canalizo ainda nos dogs, mas eu me interesso muito pela pauta da educação, né? Porque eu sei que é na educação que a gente tem a possibilidade de transformar uma sociedade e através das crianças. E como que tu vê Sim. essa esfera agora que tu também, né? Tu também tem filhos, então tu deve estar muito ligada nisso, né? Como que a gente consegue fazer também um caminho do meio entre tudo isso para que as crianças também possam estar sendo ensinadas numa nova base, né? Que elas possam ser quem elas são, mas que ao mesmo tempo elas também tenham os valores, né? E como que tu vê esse caminho do meio? Como que tu vê essa nova geração na educação? Na verdade, eu acho que a gente, nesse caso, é muito mais aprendiz do que mestre, né, digamos assim, né? O meu filho de 21 anos, ele é gay. E ele me contou isso aos 14 anos, apesar de eu já ter algumas suspeitas desde pequenininho, né? E foi muito dolorido quando ele me contou, né, para ele. Ele chorou, se ajoelhou no chão, mãe, desculpa, eu não sei da forma que tu esperava, né? E a minha resposta na hora, acho que veio uma luz, porque eu era muito imatura, novinha, né? Foi dizer assim, meu filho, eu vou usar de toda a sinceridade e com todo o meu coração para te falar as coisas, talvez eu não use o jeito certo. Então, eu já comecei como aprendiz, né? Sim. É, se um pai e uma mãe disserem para um filho, ai, que coisa boa, era meu sonho, é uma mentira. Porque a gente vem de uma sociedade machista, onde fomos criados para ter o papai, a mamãe, ter o namorado, a menina, e o menino, a namorada. E a mãe espera com isso, o pai espera isso, se preparam para esse dia onde vão receber a namorada ou o namorado, né? Respectivamente, de acordo com o sexo do filho. Então, o que eu tenho para te dizer é que é um universo muito novo para a mãe. Mas, acima disso tudo, tem o meu amor incondicional. Então, Uhum. a única coisa que eu te peço é um pouquinho de paciência para que eu entenda esse novo, porque o meu medo é lá fora, né? O meu medo é você ser julgado, você apanhar na rua, as pessoas te apontarem um dedo. Eu nem sei como é que eu lidaria com isso, porque o meu preconceito eu aprendi a lidar. Agora, a homofobia, eu não sei lidar, né? E a homofobia com um rapaz negro, muito menos. Então, assim, eu não posso perder o controle, eu tenho que usar as mesmas bases que eu tive, né? Então, o que eu tenho para te falar é que tu vai me ensinar muito mais do que eu. E a única coisa que eu passei de valores para ele, que no começo ele queria, né, botar aquilo goela abaixo das pessoas. Ah, e aí, o que que tem, sabe? Quando alguém falava, né, bichinha, essas coisas todas. E eu usava o que eu aprendi da questão da inteligência emocional, né? Porque também se você se altera, só podia ser coisa de viado, né? É mais ou Sim. menos por aí que acontece, né? Um dia ele perguntou para mim se ele beijasse o namorado dele na minha frente, se eu ia me chocar. Eu disse, não, eu não vou me chocar, é uma coisa nova para mim. Eu não sei qual vai ser a minha reação, mas não vai ser de choque, vai ser de adaptação, porque não, é uma coisa que eu, né, não é a minha realidade. Afinal de contas, os filhos são sempre bebês pra gente, né? Talvez já fosse uma coisa diferente ele beijando uma menina. Imagina um menino que é totalmente fora do que a gente fica no imaginário da nossa cabeça, né? Ah, imagina quando meu filho crescer beijando uma menina, né? E aí, na verdade, é um menino. Então eu venho aprendendo diariamente com o Iago, ele é o meu orgulho,
eu costumo dizer que os meus filhos, eles têm papéis muito fortes e muito importantes. Naturalmente, os filhos já vêm fazer esse papel. Mas o Iago, ele me trouxe a garra, a determinação para seguir, mesmo quando tudo estava dando errado, né? Então, ele foi primordial para a construção da Amanda, jornalista e tudo mais, né? Principalmente por tantas vezes eu ter deixado ele, né, com a minha mãe, enfim, para poder estudar. Eu sempre me emociono quando eu falo isso. Eu queria ter um botãozinho para voltar um pouquinho no tempo, ter os dois pequenininhos e criar junto. E o Gael veio para me dar a leveza e a maturidade para enfrentar tudo de ruim. Eu sou leve quando, claro, eu choro, claro, eu me altero, né? Uhum. Mas depois eu respiro e transformo aquilo em garra, em empoderamento. É como se hoje quem me ofende ou quem de alguma forma me magoa, eu durmo com aquilo, eu boto para fora. E no dia seguinte eu acordo bem, eu faço a minha melhor maquiagem, eu coloco a minha melhor roupa. Não que seja necessário um maltrato para eu sair para a luta, mas acaba sendo uma motivação, porque, como é que eu vou dizer? Eu sei quem eu sou, a estrada que eu percorri até chegar aqui, e ninguém vai me dizer o contrário. Na hora eu não sou de ferro, sou uma mulher, né? E como toda mulher, a gente quer ser bem tratada, a gente quer ser acarinhada, né? Mas, então me deixa bater, porque eu sou de carne e osso, a gente também ficar se cobrando de ser forte toda hora, é um peso que não precisa. Não precisa. Né? Mas eu sempre falo que fundo de poço tem mola. O meu sofrimento sempre tem hora para começar e para acabar. Ai, que lindo! E eu me emociono também, porque é tão bom a gente poder... eu falo que é uma roda de cura, né? Porque quando a gente começa a conversar, a gente aprende tanto, né? Uma com a história da outra. E isso é a sororidade, né? Que se fala tanto. E independente de rótulos, independente de qualquer coisa, eu vejo que tudo vem pelo amor, né? Tudo é o amor. Porque a gente não tá... Agora, por mais que a gente esteja falando, a gente não tá isento de, às vezes, cometer algo errado ou de fazer algo na inconsciência. Mas o mais importante é a gente entender que ter consciência, tomar consciência sobre isso. E eu percebo que agora isso está acontecendo de uma forma muito bonita, né? Eu percebo assim, o jornalismo tá falando muito disso, é pauta, isso agora está sendo muito mais do que antes, eu percebo assim, de estar trazendo voz a tudo isso, a violência, a tudo aquilo que não cabe dentro de uma sociedade. Então a gente está trazendo, é óbvio que até a gente perceber efetivamente que isso mudou é uma jornada, mas ao mesmo tempo está sendo ótimo tudo isso. Tem gente que fica às vezes irritado, agora virou a indústria do cancelamento, virou mimimi, virou isso, agora tá difícil. Mas beleza, é a primeira etapa da tomada de consciência. Sabe quando tu tem algum vício de linguagem que tu quer mudar? Por exemplo, eu tenho o né, eu falo muito né. E já me incomodei. E aí quando tu não percebe ele, tu vai fazendo. E aí quando tu começa a perceber, tu se incomoda com ele, mas ele ainda existe ali. Mas daqui a pouco, de tanto tu se irritar com aquilo ali, tu muda e tu para de falar. Tu perdeu o hábito. Ele passa a não fazer mais parte do teu, não faz mais da parte. tua essência, né? Então hoje eu vejo que é isso. Às vezes a gente vai utilizar uma palavra sem saber muito bem. E eu tô aprendendo agora sobre isso. Acho que até cabe a gente falar mais sobre isso, né, Amanda? Sobre esse dicionário distorcido que deveria ser atualizado. Muitas coisas deveriam ser atualizadas no dicionário, mas porque tudo é a origem, né? Como começou aquela palavra ali, né? Como que aquilo começou? Porque a palavra, ela carrega uma energia, ela carrega uma força. Então, mesmo que a gente não queira... eu quando falava, né, o denegrir, eu nem pensava no que era a palavra denegrir. Só que quando eu soube, por que eu vou ficar repetindo ela? Sendo que o motivo pelo qual ela nasceu, ele era um motivo racista, né? Então... Mesma coisa no machismo estrutural, a gente vem aprendendo. Esses tempos eu perguntei assim, sem querer, que aí eu fui até, me chamaram a atenção, e depois eu falei, cara, eu falei isso muitas vezes na vida. De, por exemplo, assim, e o pai ajuda? E o pai ajuda em casa? E ele ajuda? Né? E não é ele ajuda, tipo, não é o pai te ajudar, né? No caso da mãe, né, com a criança. Não é o pai ajudar a fazer, é o papel dos dois. Mas olha como isso está enraizado.
E eu tive que ser chamada a atenção para eu perceber que eu falava e não percebia que eu estava falando e eu estava carregando o machismo estrutural ali na minha fala. Sim, a gente faz isso várias vezes, né? Várias vezes. A gente tem, inclusive a gente escuta também, né? Ah, mas quando precisar de mim, conta comigo, a gente escuta, né? Então, tipo, peraí, mas é a responsabilidade de nós dois, né? Enfim, Sim. e sim, existem várias palavras. Por exemplo, eu já fui elogiada de morena da cor do pecado. Mas por que que eu tenho a cor do pecado? Por que que a minha cor está relacionada a pecado, É. né? Mas eu acho que isso também não veio de música, isso? Não veio de Não, música, não não. necessariamente. Tem também o cunho, né? As pessoas mais independentes. Na música também É. já está o preconceito estrutural, Já, né? já. Aham. Então, assim, a mesma coisa é o criado mudo, né? Já existem alguns sites, Ah, é verdade. eles trocaram por mesa de cabeceira, não usam mais o criado mudo, porque o criado mudo, naturalmente, historicamente, se você der ali um Google, os negros ficavam ao lado da cama dos seus senhores, em estátua, sem fazer barulho, para qualquer tipo de coisa que eles precisassem, ou abanando as coisas no calor, né? As folhas, sei lá o que, que se usavam, confesso que eu não sei, mas para eles não passarem calor, ou apenas parado para caso de necessidade, qualquer coisa que eles precisassem. E detalhe, naquela cama acontecia qualquer coisa que pudesse, mas o negro estava ali estático servindo. Por isso, criado mudo, né? Ele ficava ali a noite inteira, às vezes, sem falar nada, esperando seu amo senhor precisar de alguma coisa. Então, Nossa. veja, né? E nunca Isso ninguém é uma. imagina, né? Ninguém, na verdade, tem palavra que a gente nem sabe Não, por que criado mudo, né? E a gente só repete e vai falando. E até é, hoje não a, sabia o nome normal, o novo nome, por exemplo. a expressão feita nas coxas é porque muitos escravos moldavam a telha na coxa e por ser moldada na coxa, às vezes eles não ficavam um molde muito linear. Então eles falavam, claro, né, foi feito nas coxas, e isso virou uma expressão hoje usada muitas vezes. Ah, fez nas coxas, a mesma coisa, a coisa tá preta. Por que que a coisa que deu errado tem que estar preta? Tem muita coisa branca, Olha, digamos assim, se a gente fosse, né, brincar, que dá errada também. Enfim, né? A coisa tá preta. Qualquer coisa que você fale, preto ou negro, relacionando a coisas ruins, tem um cunho de preconceito é, racista, gente, porque o preto não é a cor da maldade. E o sim. negro, muito menos, muito pelo contrário. A cor negra, ela engloba todas as cores. Olha que coisa maravilhosa. O Sim. preto, ele é a junção de todas as cores. Isso é tão lindo, porque imagina, numa única cor, você tem a potência, a vivacidade de todas as cores. Então, como é que ela pode ser relacionada a coisas ruins, né? E aí vem a questão também do racismo estrutural. E tem várias outras, né, que Muitas. a gente Nossa, fala. a gente precisa de uma aula, né? Então, assim, a questão, como eu falei no começo, né, do podcast, a gente hoje tem a instrução na palma da mão. Vamos procurar se informar, vamos procurar ver um pouquinho. Tá com o julgamento de que é mimimi? Dá uma olhada, tem tantos blogs hoje em dia, tantas construções e pessoas inteligentes, estudadas, sabe? Eu tô falando com a cabeça do preconceituoso, né? Porque senão Sim. parece que o negro não pode ser inteligente ou coisa. Tô falando com a cabeça do preconceituoso. Mas tem tanta gente aí que pode te passar informação de uma forma que você veja um pouquinho mais coerente. E concordo contigo, os mais antigos vão ter uma dificuldade maior. Porém, tem alguns que têm a mente aberta para isso, por experiências Sim. que viveram, pela profissão que escolheram, né? Por exemplo, um advogado mais velho talvez não seja tão preconceituoso contra um militar mais velho, por exemplo. Às vezes a profissão também ela induz um pouquinho, né? Porque daí tem toda Sim. a questão do machismo um pouco mais forte e mais o preconceito um pouco mais forte. Então, assim, é muito de questão de estar aberto para estudar, para aprender, né? Então a gente Perfeito. meio que tem que averiguar, mas eu sempre falo, tenta, né? Se couber no teu cotidiano, se fazer parte de uma coisa que faz sentido para ti, mas o importante é a gente tentar, é estar aberto para. Tá aberto, né? Eu acho que isso é o É, fundamental, eu acho que é isso, é a gente se abrir para conhecer outras realidades que não são as nossas. Sair um pouco isso. da nossa bolha, da nossa zona de conforto, sabe? Porque assim como a gente falou do racismo estrutural, do machismo estrutural, né? A gente vem numa estruturação. Então, a nova era é isso, né? Essa nova era do empreendedorismo. A gente fala muito nisso na Valentinas,
da política, tudo, todo esse novo, não é que a gente vai chutar e ter raiva do velho, né? Não é que assim, porque isso também é um movimento ruim, quando a gente não tem a compaixão de Sim. entender o que veio antes. Então, beleza, entendemos que estamos numa jornada, mas a gente conseguir transcender e conseguir não se colocar dentro de caixas, porque assim, eu percebo isso muito forte, na pauta da política principalmente. Ah, mas isso é esquerda, isso é direita. Vai estudar mais sobre tentar rotular o que é esquerda, o que é direita, porque tem muita coisa para falar em pautas de um que não necessariamente é um e outro, né? A gente não precisa tentar botar um rótulo na nossa cabeça e dizer eu sou isso. Não, vai. Às vezes eu penso de uma forma nisso, às vezes eu penso de outra forma nisso. Não necessariamente eu preciso entrar numa caixa para poder dizer que eu sou desse grupo. Então hoje a gente tem, né, graças a Deus temos aí a internet nos ajudando, né? Temos tecnologia, inovação, tudo isso para nos ajudar. Então, buscar informação, acho que é o principal, né, Amanda? Com certeza, ela educa, né? A informação educa. E essa questão de esquerda e direita é muito mais forte. Queria complementar, porque quando você fala isso e tenta desmembrar, você tem que entender que hoje em dia, antigamente se sabia os partidos de cor, né? Sim. Hoje em dia, a gente tem tantas coisas a serem abordadas que isso praticamente fica em segundo plano, se você parar para pensar. Sim. Tem tantas bandeiras, tantas causas a serem defendidas, é um momento onde a gente procura mais caráter do que partido, né? A gente procura mais se enxergar do que saber se é de esquerda ou de direita, né? Sim. Eu vou me comunicar melhor e me identificar melhor se eu ver o meu, de alguma forma, né? Do que o partido que ele está. É quase que secundário para algumas pessoas que estão sedentas por mudança, por inovações na área social, por bandeiras inclusivas, né? É só você ver essa diferença. Eu queria fugir um pouquinho da política, que não é a minha área, mas é só um comentário. Mas é só você ver, há 5 anos atrás, a gente não via comerciais LGBTs. A gente não via prateleiras com inúmeros produtos para cabelo afro. A gente não via band-aid da cor da minha pele, ou seja, quase um chocolate ali. A gente não via produtos relacionados só para negros. Ah, Amanda, mas isso também é preconceito? Não. De novo, é uma retratação. O mercado está cada vez mais exigente. Esses dias eu fiz uma reportagem sobre o movimento ISD, que ele fala sobre questões ambientais, de inclusão e também socioambiental, né? Então, assim, de governança, perdão. E isso não tem mais como voltar atrás. Então, não. Você que tem a instrução a seu favor, não tem como você dizer assim, essa viadagem aí, então não vai ligar a TV. Porque o mercado já está entendendo que o meio LGBT ele já está comprando, está consumindo e ele é vivaz, ele é vigoroso. Sim. Então, eu tenho que trabalhar nesse produto. E tem várias marcas que estão trabalhando nesse produto. A mesma coisa, o cliente negro. Ele quer tratar o seu cabelo. Antigamente a gente trabalhava para deixar baixo, para alisar. Agora a gente quer ver o nosso black lá no alto. Sim. A gente quer que ele seja saudável, brilhoso. A gente quer botar um batom vermelho na nossa boca. A gente já está se sentindo existente. Então não tem como se cegar para isso. Você não pode ir contra a evolução do ser humano, praticamente. Se você dizer, não aguento mais ver essa negrada, essas bichalhadas ali, então não sai na rua. Vai ter que ser isso, entende? Então não vai trabalhar numa indústria. Eu não quero ver essa mulherada do feminismo, Deus que me perdoe, não sei o quê. Eu tenho pavor de ver gente gorda, relaxada, não se cuida. Não vai poder sair na rua, porque o mercado já entendeu que não dá para virar as costas para isso. Você vê hoje, antes era aquela loja específica plus size. Hoje você olha grandes empresas com número até 46, 48, 54. Sim. Então já é uma realidade, sabe? Você não tem, ir na contramão da evolução. Se você ficar pensando de forma retrógrada, você vai parar no tempo. Vai. E aí não adianta. Tudo que você construir em termos de comércio, empreendimento, não vai andar muito, porque tudo está nesse movimento, entende? Então você não vai conseguir ser um bom político pensando assim, você não vai conseguir ser um bom empresário pensando assim, você não vai conseguir, eu ouso dizer que não vai conseguir ser muita coisa com esse pensamento, né?
principalmente se for da nossa geração, aí 54, né, 45, 40, enfim. O antigo, ele já teve sua história, de repente já está aposentado, né? É aquela coisa que a gente falou, não dá para querer tirar leite de pedra muitas vezes, apesar de a gente não tem que deixar de tentar, mas não dá para querer conseguir grandes milagres, porque é uma coisa que já vem passada há muitos anos. Agora, a Perfeito. nossa faixa etária ali, dos 35 aos 45, quem fizer isso vai parar no tempo, vai ficar estagnado, sabe? Então, Sim. assim, eu consigo entender essa movimentação, como dizer assim, desculpa aí, mas ou vai ser por bem, ou vai ser por mal, ou você vai aprender no amor ou na dor, né? E aí vai ser como o exemplo que eu te dei, né? Ah, beleza, às vezes a pessoa não tem aquela consciência, mas existe uma cota que obriga, então beleza, eu vou fazer primeiro pela obrigação, do que, que genuinamente, né? Porque esperar, é aquela coisa, esperar que todo mundo pense de forma genuína, aí a gente talvez vai demorar mais tempo, então precisa ter leis para que obriguem, entre aspas, aquela situação a acontecer de uma forma e depois vira natural. Né? Por exemplo, daqui a pouco eu sonho com isso, né? De que daqui a pouco tenha 50-50 lá, mulheres e homens. Olha que bom que vai Sim, ser se a gente tiver lá, né, 50-50, e que a gente tenha um monte de representatividade diferente também, para que, tipo assim, pensamentos diferentes. Porque eu acho que é isso, sabe? É a gente, através dos pensamentos diferentes um dos outros que a gente evolui. Se eu quiser só claro, me formatar e andar só com quem pensa igual eu vou também parar no tempo. Então eu claro. defendo muito isso, sabe, Amanda? Eu defendo muito isso em todas as esferas. E é claro, quando a gente começa a ir agora para essa questão da economia, pronto. Aí as coisas começam a melhorar, porque daí as marcas estão falando isso, o jornal, então a pessoa começa a Sim, se adaptar obrigatoriamente, né? Ela não vai às vezes pelo coração, mas ela vai sendo. Eu vejo assim o meu pai. Meu pai, ele tem quando eu era criança, eu pegava muitas falas racistas dele, porque ele também repetia, né? E sim, todos nós. hoje ele já cuida, ele já não fala, sabe? Porque ele sabe que agora já não é mais engraçadão, não é mais a piada Sim. engraçada, sabe? Uhum. Então, e é o natural, tipo, as pessoas vão tomando consciência, e é que bom que isso está acontecendo, né? Sim. Então, é muito massa a gente poder falar disso. Eu te agradeço demais, assim, pela. Eu acho que a gente vai ter que sim marcar outras vezes, tá? Pra gente trazer essa pauta, porque, né, dentro da diversidade a gente tem muitas situações, muitos cenários diferentes para a gente olhar e aprender. E eu aprendi muito aqui, principalmente com a questão do dicionário ali, né, das palavras, assim, o quanto que a gente repete às vezes e tomar consciência sobre isso, né? Buscar, aprender, e isso para tudo. A partir do momento que a gente se refere a alguém como um gordinho, né? Sim. Por mais que tenha sido piada que a gente ficou falando na escola, brincando e tal, pô, hoje em dia já não cabe mais isso, né? Então a gente começa a trazer isso para consciência e ver que, beleza, eu sofri bullying, claro que sofri. A minha adolescência inteira era chamada de Olivia Palito. Até hoje, quando eu Sim. vejo o desenho do Popeye, me dá até um negócio, porque eu me vejo Olivia Palito, eu falo, meu, era o que eu era chamada a adolescência inteira. Então, Sim. é, quando a gente começa a ver, superei, claro, fiz um monte de terapia, mas será que precisa? Né? Como tu falou, será que a gente precisa sobreviver às coisas? Será que a gente não pode ser mais leve? Não pode ser mais inclusivo? Então, foi muito bom aprender contigo, Amanda, obrigada. E Imagina, queria eu que tu também aprendi um deixasse aí monte uma contigo. palavra aí para quem quer aprender mais sobre isso. Eu acho que primeiro de tudo é a palavra que a palavra não, a frase, né? A gente tem que estar aberta para qualquer coisa, qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de transformação que a gente tem dentro da gente. Mas eu queria deixar um recado com relação à violência doméstica, sabe? Eu aprendi muito com essa pauta e eu queria falar diretamente para as mulheres, porque eu sei que a Valentinas atende um público gigantesco de mulheres, né? Na série Palavra de Mulher tem um trecho que uma vítima fala: prestem atenção, não é normal ele te xingar, não é normal ele te diminuir, não é normal ele dizer que tu não faz nada certo, não é normal ele te colocar num lugar que você não pode sair, você não pode interagir, você não pode nada, né? E as mulheres que assistem uma colega, uma amiga, uma vizinha que passa por violência doméstica, principalmente física, né? Que diz assim, mas eu não vou fazer mais nada, porque daqui a 2, 3 dias ela tá lá com ele de novo,
A mulher em situação de violência, muitas vezes, ela fala tudo que a gente falou aqui no podcast inteirinho, que ela tem autoestima baixa, ela não se enxerga em outro lugar. Muitas vezes ela está repetindo um ciclo que foi da mãe, que foi da irmã, que foi dela, que muitas vezes já passou até por violência sexual pelo pai, pelo padrasto, né? E não pôde contar para a mãe, ou contou e a mãe não fez nada, por já ter esse machismo estrutural dentro de si, né? E também por não se achar em outro lugar, ela achou que tinha que continuar casada mesmo assim, né? Então a gente tem que analisar tudo isso antes de julgar. Sim, talvez ela vá voltar com esse homem inúmeras vezes. Não julgue, esteja ali para apoiar ela quando necessário. Se ela te procurar, em algum momento, quem sabe ela vai te escutar, ou você pode ser a rede de apoio que vai procurar uma defensoria pública, que vai sutilmente levar ela para instrução, para informação, para rede de apoio profissional, né? Claro, sem se expor, porque você também pode ser alvo do autor de violência. Mas não julgue essa mulher. Ela tem toda uma bagagem atrás de si, toda uma vivência que faz com que ela não se enxergue fora daquele lugar, né? Então, o meu recado é esse. Se você tem qualquer tipo de exemplo nesse sentido, seja violência psicológica, violência física, qualquer tipo de violência, olhe para essa mulher diferente, sem julgamento, e tente abraçá-la de uma forma diferente, sem você se expor à violência também, mas não desista dela. Ela precisa de você. Ai, muito lindo. E eu amei esse fechamento. Acho que estava faltando esse fechamento mesmo, essa tomada de consciência. E que a gente fale inúmeras e inúmeras vezes. E que a gente construa cada vez mais uma rede de apoio e um movimento de sororidade. Então, Amanda, muito obrigada pelas tuas palavras. Foi muito lindo te ouvir. Que força que tu tem, mulher, por tu estar aí, né? E se expondo e falando do coração mesmo, sabe? Senti muito essa fala do coração, de coração para coração. Então, que conecte aí com todos os corações aí que estão nos ouvindo e que a gente construa essa teia de apoio aí. Então, muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite, por fazer parte aqui do podcast. Hoje a Maíra não esteve comigo, aconteceu, a gente sempre grava juntas, mas hoje ela teve um episódio aí também com o carro dela, então ela não tá, mas na próxima a gente combina e tu vai conhecer ela também. E te convido também a fazer parte de Valentinas, a fazer parte desse ecossistema. A gente tem um propósito de trazer novas bases para o empreendedorismo, para a economia, para a política. A gente acredita que a economia, ela é, hoje em dia, uma moeda de troca, né? Que a gente fala da moeda VALS, que é a moeda da colaboração, e a gente acredita muito nessa força da colaboração. E nesse lugar onde a gente conecta as nossas artes únicas, que é aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Então, eu te convido para estar mais com a gente também e participar aí dos encontros. E muito obrigada. Eu que agradeço esse convite. É sempre bom poder bater um papo com mulheres empoderadas como vocês. Fico lisonjeada pelo convite, contem sempre comigo. E até a próxima. Um beijo enorme, espero que eu tenha colaborado de alguma forma. Um beijo.